Um deslizamento de terra deixou 8 mortos e 19 desaparecidos na China. Um deslizamento de terra deixou mortos e feridos na região autônoma tibetana de Garzi, no sudoeste da província de Sichuan, a cerca de 1.700 quilômetros de Pequim. Uma inundação repentina e um deslizamento de terra provocaram o desabamento de uma ponte que ligava 2 túneis, causando a queda de 11 pessoas em 4 veículos. As informações foram divulgadas pela emissora estatal CCTV neste domingo. A tragédia também afetou o vilarejo de Hidi, próximo à ponte, onde há mortos e desaparecidos. A China enfrenta um verão de eventos climáticos extremos, incluindo chuvas torrenciais e inundações, deslizamentos e recordes de calor. Os cientistas afirmam que a mudança climática está deixando esses fenômenos mais frequentes e intensos. No mês passado, a queda de uma ponte na província de Shaanxi deixou 30 mortos e 24 desaparecidos. Fortes chuvas esta semana também deixaram pelo menos 30 mortos e 35 desaparecidos. Enquanto isso, áreas no leste da China enfrentaram uma forte onda de calor com temperaturas recordes. Áreas do leste da China assaram sob uma onda de calor escaldante deste fim de semana, com temperaturas em algumas áreas atingindo recordes. O furacão Debby ameaça áreas do sudeste dos Estados Unidos. A tempestade Debby virou um furacão no domingo à noite à medida que se aproxima da costa do Golfo da Flórida. O fenômeno pode causar chuvas e inundações sem precedentes em áreas do sudeste dos Estados Unidos, o que motivou ordens de evacuação. Debby ganhou força rapidamente e se tornou um furacão de categoria 1, graças ao Golfo do México excepcionalmente quente, e deve atingir a região de Big Bend, na Flórida, nas próximas horas. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alertou que existe o perigo de tempestades potencialmente fatais ao longo da costa do Golfo da Flórida e inundações de até 3 metros acima do nível do solo em algumas áreas. O governador do estado, Ron DeSantis, advertiu para inundações potencialmente muito significativas que acontecerão, principalmente no centro-norte da Flórida, e pediu que os moradores da Flórida fizessem seus preparativos finais de emergência imediatamente. E o medo de uma recessão nos Estados Unidos derrubou as bolsas na Ásia e na Europa. A Bolsa de Tóquio desabou 12,4%, registrando a maior queda em pontos na história. As bolsas desabaram nesta segunda-feira, enquanto o dólar e o euro registravam uma desvalorização em relação ao iene. Esta é uma consequência da crescente preocupação dos investidores com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Na Europa, as principais bolsas iniciaram a semana em queda, afetadas principalmente pelos valores bancários e tecnológicos, seguindo as quedas registradas algumas horas antes na Ásia. Frankfurt recuava mais de 3% pouco depois da abertura. Paris cedia 2,6% e Londres 2,3%. Madrid perdia 2,8% e Milão 4%. A taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou mais do que previsto em julho, a 4,3%. Este é o maior índice de desemprego do país desde outubro de 2021. Após uma publicação do relatório, os rendimentos da dívida pública registraram queda expressiva, o que gerou a previsão de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, pode reduzir suas taxas de forma mais drástica que o esperado. Nas bolsas asiáticas, as quedas foram muito mais expressivas. Tóquio desabou. O Nikkei 225, principal índice da bolsa japonesa, que encerrou a sessão de sexta em queda de 5,8%, desabou 12,4% nesta segunda-feira. Uma perda de 4.451 pontos a 31.480 unidades.
o recorde de baixa na história, que havia sido registrado em outubro de 1987. A Bolsa de Taiwan caiu mais de 8% e Seul mais de 9%. As bolsas chinesas registraram quedas moderadas. O endurecimento da política monetária após anos de taxas negativas, combinado com uma desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos, precipitou a valorização do iene, que também foi apoiada pelas intervenções do Banco Central japonês no mercado cambial. A primeira-ministra de Bangladesh renunciou e fugiu do país. Os militares anunciaram um governo provisório que enfrenta uma onda de protestos mortais contra o governo. A primeira-ministra de Bangladesh fugiu nesta segunda-feira do país que governou por 15 anos. Os militares anunciaram um governo provisório após mais de um mês de protestos antigovernamentais que deixaram quase 100 mortos só no domingo. A primeira-ministra de 76 anos, conhecida como Dama de Ferro, tentou sufocar as manifestações massivas que sacudiam o país desde o começo de julho, mas se viu obrigada a fugir após uma jornada de distúrbios violentos. Pouco depois, centenas de manifestantes invadiram a residência oficial na capital Dhaka. Os protestos começaram em julho, depois da reintrodução de um sistema de cotas que reservava mais da metade dos empregos públicos a determinados grupos. Pelo menos 300 pessoas morreram desde o começo das mobilizações em 1º de julho. A contagem foi feita pela agência France Press com base em informações da polícia, de autoridades e de fontes médicas. Manifestações de extrema-direita se espalham pela Inglaterra. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu que os manifestantes vão se arrepender pela pior desordem em anos no país. A série de violência está ligada ao assassinato de 3 crianças. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, alertou os manifestantes de extrema-direita neste domingo que eles vão se arrepender de participar da pior desordem da Inglaterra em 13 anos. A declaração foi feita no momento em que distúrbios ligados ao assassinato de 3 crianças no início desta semana explodiam em todo o país. A agitação relacionada à desinformação sobre esfaqueamento em massa na segunda-feira, na cidade costeira de Southport, no noroeste da Inglaterra, atingiu várias cidades. Manifestantes anti-imigração entraram em confronto com a polícia. A violência é um grande desafio para Starmer, que foi eleito há apenas um mês. Os novos distúrbios ocorreram depois que a polícia disse que mais de 150 pessoas foram presas desde sábado após conflitos em comícios de extrema-direita em Liverpool, Manchester, Bristol, Blackpool e Hull, assim como em Belfast, na Irlanda do Norte. Os manifestantes atiraram tijolos, garrafas e sinalizadores na polícia, ferindo vários agentes, saquearam e queimaram lojas. A onda de violência, a pior registrada na Inglaterra desde o verão de 2011, quando tumultos generalizados ocorreram após a morte de um homem pelas mãos da polícia no norte de Londres. Equipes de resgate e residentes transportam corpos e procuram sobreviventes sob os escombros de 2 escolas atingidas por um ataque israelense na cidade de Gaza. A Agência de Defesa Civil de Gaza disse que pelo menos 80 pessoas foram mortas. Deixa eu confirmar aqui. 30 pessoas foram mortas no ataque às escolas Hassan Salamé e Al-Nas, que abrigavam palestinos deslocados de suas casas na guerra em curso entre Israel e militantes do Hamas. A Defesa Civil da faixa de Gaza disse que os bombardeios israelenses mataram pelo menos 30 pessoas neste domingo em 2 escolas de um complexo educacional da cidade de Gaza, que abriga milhares de palestinos deslocados pela guerra. O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, informou ainda que há dezenas de feridos nos ataques contra as escolas Hassan Salamé e Al-Nazhi. O exército israelense confirmou o bombardeio e disse que as 2 escolas
abrigavam um centro de comando e controle do movimento islamista Hamas no poder em Gaza. Um bombardeio israelense na sexta-feira matou 10 pessoas, também de acordo com a Defesa Civil, em outra escola na cidade de Gaza, localizada no norte da faixa. Israel acusa o Hamas de usar instalações civis como centros de comando e controle, ou para esconder seus líderes e combatentes. O movimento palestino nega. A guerra começou em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.197 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses. Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva que já matou mais de 39.500 pessoas em Gaza, também em sua maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território que é governado pelo Hamas desde 2007. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um ataque a facadas em uma cidade perto de Tel Aviv, em Israel. A polícia israelense informou que o suspeito palestino foi neutralizado. A tragédia dos ataques a civis voltou a assombrar Israel neste domingo. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em um ataque a facadas na cidade de Holon, perto de Tel Aviv. A polícia israelense informou que o suspeito palestino foi neutralizado. De acordo com as primeiras informações, as vítimas estavam em 3 locais diferentes, a quase 500 metros uma das outras. Toda Tel Aviv está em alerta máximo com equipes de resposta a emergências. Dezenas de unidades foram mobilizadas como reforços para proteger as pessoas na cidade e arredores. O ataque ocorre em um momento de grande tensão em Israel e na região, após as ameaças de represálias do Irã, do movimento palestino Hamas e do movimento libanês Hezbollah aos assassinatos de seus dirigentes. Na terça-feira, Israel matou em Beirute o comandante militar do Hezbollah. Na quarta-feira, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, morreu em um ataque não reivindicado executado em Teherã. Quero dizer aos cidadãos, carreguem armas, carreguem armas. Não criamos equipes civis de resposta a emergências sem motivo. Não criamos mais e mais equipes sem motivo. Carreguem armas, isso salva vidas. O suspeito do suposto ataque terrorista residente na Cisjordânia ocupada foi rapidamente neutralizado por um agente policial no local. O Centro Médico de Holon anunciou que o criminoso chegou ao hospital em estado crítico e foi declarado morto. O risco de uma escalada que incendeie o Oriente Médio preocupa as nações ao redor do mundo. O Irã e seus aliados, principalmente no Líbano, preparam uma resposta aos assassinatos de líderes islâmicos. Os esforços diplomáticos se multiplicam devido ao risco de uma escalada no Oriente Médio. O G7 expressou grande preocupação com os acontecimentos recentes, enquanto o Irã e seus aliados, principalmente no Líbano, preparam uma resposta aos assassinatos de líderes islâmicos atribuídos ou reivindicados por Israel. Os governos dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Arábia Saudita e Jordânia pediram aos seus cidadãos que abandonassem o Líbano o mais rápido possível. A Embaixada do Brasil no Líbano também recomendou que brasileiros deixem o país por seus próprios meios em função da escalada de tensão na região. Estou viajando para a França. Vou sair mais cedo do que o previsto porque trabalho lá e não há voos. Meu voo foi cancelado e tive que pegar outro para voltar. Minhas férias foram de uma semana. Fiquei aqui a semana toda. Não mudei os meus planos de viagem. Estamos habituados a esta situação. Não há guerra, mas quase. A situação se agravou com a morte na terça-feira em um atentado à bomba israelense em um subúrbio de Beirute de um alto funcionário libanês do Hezbollah e o assassinato no dia seguinte em Teherã, atribuído a Israel do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ameaçou o Estado hebreu com punição severa. E o líder do Hezbollah falou de uma resposta inevitável. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu garantiu que seu país está preparado para qualquer cenário. O Irã e seus capangas procuram nos cercar com um anel de estrangulamento em 7 frentes.
A sua agressão aberta é insaciável. Estamos determinados a nos defender em todas as frentes, sejam elas próximas ou distantes. O Hezbollah e Israel travam duelos de artilharia quase diários desde 8 de outubro. Um dia após o início da guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas na faixa de Gaza. Na noite de sábado, o Hezbollah afirmou ter disparado dezenas de foguetes pela primeira vez em direção à cidade de Beit Hillel, no norte de Israel. O exército israelense indicou que conseguiu interceptar a maioria deles. Daqui a pouco, Rebeca Andrade conquista ouro no solo e se torna a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Equipe de refugiados ganha a primeira medalha nas Olimpíadas ao assegurar o bronze no boxe. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Não saia daí.